Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aguardar um tempinho para esperar a galera entrar. Tá chegando gente. Boa noite para a galerinha que já está aqui. A gente só está esperando mais um tempinho para entrar mais gente, para a gente poder dar início à nossa live. Vamos esperar mais 2 minutinhos para a gente poder iniciar, ok? Então vamos lá? Boa noite, tudo bem? É um prazer enorme estar com vocês aqui nesse momento, né? Nessa noite que a gente destinou para que seja tão esclarecedora para vocês quanto para nós. Para quem não me conhece, eu sou Beatriz Posses, sou educadora e pedagoga e atuo nessa área há 20 anos. E hoje eu e a doutora Cíntia Posses, professora e advogada, fomos convidadas pela empresa Casmec, consultoria e capacitação profissional, para estarmos à frente desse projeto, né, inovador. E confesso que estamos extremamente honradas por estarmos aqui, né, a Casmec, devido à credibilidade da Casmec no mercado de trabalho. A Casmec já atua há algum tempo no ramo de consultoria e capacitação profissional, olhando o indivíduo com um olhar diferenciado. Mas se por acaso pintar alguma dúvida ou alguma curiosidade, fiquem à vontade para seguir as redes sociais da Casmec para vocês poderem conhecer o nosso trabalho de pertinho. Boa noite, Beatriz, Boa tudo noite, bom? tudo bem? Boa noite ao pessoal que entrou aí na live. Estou vendo que já tem, as pessoas já estão entrando. Eu fiquei muito feliz em poder participar desse projeto que está iniciando hoje. É o projeto Entre Opiniões e Dúvidas. Ele será um espaço destinado de 15 em 15 dias para que nós possamos estar conversando sobre temas variados. Nós podemos estar aqui nesse espaço manifestando opiniões, críticas, sugestões. Vocês poderão inclusive estar sugerindo temas para os nossos próximos encontros. E o melhor também é que sempre ao final do debate desses temas, nós vamos estar respondendo perguntas que vocês encaminharam aqui para nós. Porque o projeto ele foi anunciado pela Casmec Consultoria, ele foi anunciado previamente, de forma que pudesse ter um tempo para que as pessoas encaminhassem dúvidas através do direct da Casmec, e foi o que aconteceu. A Beatriz separou algumas dúvidas que foram encaminhadas para o direct para que nós possamos estar conversando aqui. E o bacana desse projeto é que os temas, eles, por serem temas diferenciados, eles não nos deixam engessadas. Nós não ficamos engessadas e nem obrigadas a seguir somente um segmento próprio e específico, porque todos os temas que serão abordados, eles têm a relação com a expertise da Casmec, seja nos cursos que ela desenvolve ou em sua área de consultoria. E dependendo do assunto que será abordado aqui nos nossos encontros, nós convidaremos outros profissionais, especialistas no assunto, para que possam também estar participando desse bate-papo aqui, que inicialmente nós combinamos de fazer às segundas-feiras, tá? E diante disso, foi feita a escolha do primeiro tema, que é vinculado à lei de redução das mensalidades escolares, até diante do cenário que nós estamos vivenciando. E esse tema ele foi escolhido por ser um tema atual, por ser um tema que está trazendo muitas discussões
questionamentos que a CASMEC acabou por receber. Infelizmente, nós estamos atravessando um período muito difícil na área de saúde, e essa dificuldade ela acaba se refletindo em vários setores da economia. E vinculado ao tema que nós estamos falando, pais, alunos e responsáveis, eles acabam por ter dificuldade de estar honrando com o pagamento das mensalidades, até porque muitos deles tiveram a sua fonte de renda reduzida ou até mesmo interrompida, porque infelizmente cada vez mais o desemprego está aumentando, né? E paralelo a isso, a pandemia do Covid-19, ela trouxe muitas mudanças nas nossas vidas. Nós estamos tendo que passar por uma série de adequações. E uma delas, que tem a ver com o assunto que nós estamos debatendo, foi a suspensão das aulas presenciais e o início das aulas virtuais. Com esse acontecimento, surgiu um dilema no meio dos estabelecimentos de ensino da rede particular, porque ao mesmo tempo que você tem uma redução na prestação de serviço, houve uma modificação nesse contrato inicialmente celebrado, você tem os estabelecimentos de ensino também que não interromperam suas atividades, que têm que dar continuidade aos seus recebimentos. Porque assim, embora tenha ocorrido uma redução de custos desses estabelecimentos de ensino, como por exemplo, com energia elétrica, com água, eles não podem deixar de honrar gastos mensais, como por exemplo o pagamento de salário dos professores. Então, o nosso grande desafio é conseguir conciliar os interesses dos consumidores, que são os pais, alunos e responsáveis financeiros, com os interesses dos prestadores de serviço, que são os estabelecimentos de ensino. E acima disso, tem uma outra dificuldade, que é conciliar e alinhar a qualidade de ensino com a redução que está ocorrendo nas mensalidades. Por isso que o tema escolhido para esse início é um tema muito importante, porque ele visa abordar, claro, né, no espaço que nós temos aqui para a live, ele busca abordar esse assunto. Complementando a fala da doutora Cíntia, assim, o tema escolhido, né, sobre a lei da redução das mensalidades, acabou que ocorreu também, porque como eu falei anteriormente, eu atuo há 20 anos na área da educação, e esses 20 anos são atuando na rede privada de educação. Então, entre conversas informais com amigos, colegas de trabalho, foram surgindo vários questionamentos quanto a isso, o que é super normal, devido à complexidade e à atualidade do assunto. Complexo por quê? Porque envolve gestores e responsáveis num cenário atípico, onde todos são vítimas, não existe vilão, né, nesse cenário. E atual, porque desde o início da pandemia foi muito especulado, né, sobre desconto, todo mundo queria desconto e as pessoas especulavam o valor desse desconto, mas de fato essa lei só foi sancionada agora, no último dia 4. Ou seja, além dela só ter sido sancionada no último dia 4, é agora que nós estamos em período de pagamento de mensalidades. Ou seja, para quem não tinha dúvidas, elas começam a surgir. E para quem tinha, elas começam a aumentar. Né? E aí, fechando tudo que nós falaríamos hoje, nós percebemos que no último sábado, né, o programa da Rede Globo de Televisão é de Casa também abordou esse tema. Ou seja, é um tema mais latente do que a gente possa perceber. É um tema que realmente está causando bastante discussão, né, sobre ele. E é exatamente por isso que nós pedimos para que vocês enviassem as perguntas de vocês previamente, né, pelo nosso direct, para que a gente pudesse estar solucionando essas dúvidas. Caso você não tenha enviado suas dúvidas previamente, não tem nenhum problema.
Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas e sugestões agora pelo nosso ao vivo. Primeiro a doutora Cíntia vai ilustrar para a gente o que é a lei e depois nós iremos sim dar início à solução dessas dúvidas para vocês. Então, Beatriz, o ideal mesmo, diante de todo esse cenário, seria que houvesse uma negociação efetiva entre as partes, levando em consideração as condições novas da prestação de serviço, como nós falamos anteriormente, até como exemplo, a suspensão das aulas presenciais, correlacionado com a atual realidade que nós estamos vivenciando e a situação financeira de cada aluno, para que possa, enfim, chegar a um percentual de redução nas mensalidades. Só que nem sempre essas negociações ocorrem. E quando as negociações ocorrem, nem sempre elas surtem os efeitos que as partes desejam, o que acabou levando até ao ajuizamento de ações perante o judiciário para que houvesse a solução do conflito existente e a revisão do contrato de prestação de serviços. Alguns estados, eles já regulamentaram por lei essa questão, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, do Maranhão, do Ceará, e outros estados ainda não têm essa lei regulamentando. Só que o consumidor, no caso os pais, os alunos e responsáveis, eles podem se valer dos dispositivos constantes no Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele autoriza a modificação de cláusulas contratuais quando ocorre prestações desproporcionais, frente a prestações desproporcionais, que é exatamente o foco do que nós estamos conversando e abordando aqui na nossa live. Com isso, as partes, elas podem sim negociar o percentual de redução de mensalidade e negociar também o percentual ou até mesmo a suspensão com relação ao pagamento das atividades complementares. Isso que eu estou falando porque assim surgiram dúvidas de o que fazer se não tem lei regulamentando a matéria. Mesmo sem a existência de lei, o consumidor ele tem como sim estar se valendo de dispositivos legais para amparar até um possível documento que ele encaminhará para a instituição, para que a instituição analise em concreto a situação financeira a qual ele se encontra. E é importante esclarecer que mesmo nos estados em que existe lei regulamentando a matéria, mesmo assim pode ocorrer a negociação entre as partes. Por óbvio que quando existe uma lei, para que essa negociação ocorra, as partes elas têm que se ater aos parâmetros e limites estabelecidos nessa legislação específica. Antes de começar a live, eu estava até conversando aqui com a Beatriz, que até é engraçado, né? Porque falaram assim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, agora a situação está pacificada. Pelo contrário, mesmo com a lei tendo sido publicada, mesmo assim ainda existem controvérsias inclusive com relação à aplicação de alguns dispositivos da legislação. Nós recebemos hoje o comentário, de um estabelecimento de ensino vinculado à CASMEC, e ele informa até o questionamento que se tem dos estabelecimentos de ensino com relação a essa aplicação linear do desconto. As escolas entendem que o desconto ele não deveria ser um desconto único, deveria ser um desconto em observância à individualidade de cada aluno e em observância à dificuldade financeira que aquele aluno está enfrentando, O aluno, enfim, ou o seu responsável financeiro. Por quê? Um impacto de 30% para mim não corresponde ao mesmo impacto para
para a Beatriz. E eu comungo perfeitamente, eu concordo com esse posicionamento. Eu acho que assim, somente haveria o tratamento igualitário se houvesse essa distinção, fosse verificada a situação do aluno. Mas a lei, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, já foi um avanço, porque nós nos deparamos com estabelecimentos que estavam assim irredutíveis. Então foi um avanço com relação a isso. Infelizmente, aqui no período, né, que nós temos para a live, nós não vamos ter como tecer comentários sobre a lei de cada estado em específico. Então, a título ilustrativo, nós pincelamos alguns pontos da lei que foi publicada aqui no estado do Rio de Janeiro no dia 4 de junho. É a Lei 8864. Essa lei ela é destinada à rede particular de ensino. O período de vigência dela está condicionado ao estado de calamidade. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma lei que, inclusive, essa lei ela é reportada na Lei de Redução de Mensalidades Escolares. Ela dispõe que no Rio de Janeiro o estado de calamidade ele vai do dia 17 de abril ao dia 1º de setembro de 2020, podendo ser renovado caso necessário. E aí, nesse ponto da legislação, também nós temos algumas controvérsias, até mesmo para o caso das aulas retornarem antes do tempo. Por que eu estou puxando isso aqui para vocês? Porque foi o que eu comentei no início. Mesmo com uma lei, não significa que se esgotam as controvérsias e discussões sobre o assunto. Para que o aluno, para que o aluno ele faça jus aos benefícios dessa lei, ele não pode estar com 2 ou mais mensalidades inadimplidas, considerados o período anterior à suspensão das aulas presenciais. Essa lei, ela também se estende aos cursos de pós-graduação, sejam eles lato ou stricto sensu. E outro ponto relevante da lei também é que a lei determina que os estabelecimentos de ensino eles formem mesas de negociação. Essas mesas de negociação elas devem ser formadas em observância à modalidade de ensino e ao curso ofertado. Ela tem uma composição paritária que é composta, né, por estudantes ou seus responsáveis financeiros, por profissionais da área de educação e por proprietários desses estabelecimentos de ensino. E o objetivo dessa mesa de negociação é justamente fazer uma análise das planilhas de receitas e despesas do estabelecimento e chegar a um consenso, na medida do possível, com relação ao percentual que vai ser aplicado de redução na mensalidade. Essas mesas de negociação elas são obrigatórias. O estabelecimento de ensino que não a instituir, ele está sujeito a multa. Peraí, só um pouquinho. E outro ponto também que é importante, porque pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro tem algumas situações que ainda há omissão na lei. E a mesa de negociação ela pode dispor sobre esses casos omissos. Não terminei, falta falar do principal agora. Com relação ao desconto, o que prevê a lei? A lei prevê que os estabelecimentos de ensino, seja de educação infantil, educação fundamental, ensino médio, incluindo aí os cursos técnicos e profissionalizantes
e o ensino superior, cujas mensalidades sejam iguais ou inferiores a R$ 350, eles não estão obrigados ao cumprimento da legislação. Agora, para os estabelecimentos que essas mensalidades são superiores a R$ 350, eles têm que observar o disposto na legislação. E o que fala a legislação? A legislação fala que deve ser aplicado um percentual de 30%, que é o limite mínimo, tá? De 30% aplicado sobre a diferença obtida entre a matrícula e essa faixa de isenção. A faixa de isenção são os R$ 350. Para facilitar o entendimento, eu separei aqui, a título, né, de esclarecimento, um exemplo de uma mensalidade, por exemplo, no valor de R$1.000. Como que esse cálculo vai ser realizado? Você vai pegar o valor de R$1.000, vai deduzir a importância de R$ 350 e nós vamos chegar ao valor de R$ 650. Sobre esse valor de R$ 650, porque como eu falei, o percentual ele incide sobre a diferença que vai ser encontrada. Então eu vou pegar os R$ 650 e sobre ele eu vou jogar 30%. 30% dá R$ 195. Então o desconto nesse exemplo que nós trouxemos para vocês, ele seria de R$ 195. Então a mensalidade que antes era de R$1.000 passa a ser de R$ 805. Tá ok? Sim, então, deixa eu ver se eu entendi do que a doutora falou. Só tem direito ao desconto quem tem a mensalidade superior a R$ 350. Isso. E está com o seu pagamento em dia. Correto. Porque a partir de 2 mensalidades atrasadas antes da pandemia, perde-se esse direito de desconto. Isso mesmo. Entendeu perfeitamente. E eu espero também que vocês estejam entendendo. Porque assim, eu vou ser sincera com vocês, eu não estou conseguindo nem ler o que vocês estão falando, tá? Não estou conseguindo. Depois até a live sendo gravada, eu posso até verificar se por acaso tem alguma questão que foi abordada e que nós não acabamos por não visualizar. Tá? Eu vou tentando verificar aqui isso. A galerinha que está mandando oi, tudo bem? Boa noite para vocês. Obrigada que vocês estão aqui com a gente. Enfim, chegou o momento esperado. Agora a doutora Cíntia vai responder todas as perguntas que vocês enviaram previamente no direct. E assim como ela já disse, eu vou reforçar mais uma vez. Se por acaso você não teve tempo de mandar sua pergunta no direct, agora é o momento. Você pode mandar sua pergunta, sugestão, seu alô ao vivo, tá? Para a gente poder responder. Vou iniciar as perguntas que vocês já mandaram. Doutora, essa lei é municipal ou é estadual? A lei é estadual e ela é adotada em todo o estado do Rio de Janeiro. Todos os alunos têm direito ao desconto? Sim, os alunos têm direito ao desconto desde que observados os requisitos que nós mencionamos aqui na introdução do assunto. O desconto é retroativo ao início da pandemia ou eu só começo a pagar ele agora em julho? Então, a lei, ela faz referência, como eu falei anteriormente, nós estamos falando da lei aqui do estado do Rio de Janeiro, tá? Para quem está entrando agora, para poder tomar ciência. Ela faz referência a uma outra lei que dispõe que o estado de calamidade ele vai do dia 17 de abril ao dia 1º de setembro de 2020. Então, embora haja discussão sobre isso, eu entendo que a lei retroage e seria um ponto muito interessante de ser deliberado, né, nessa mesa que os estabelecimentos irão instituir, como nós falamos anteriormente. Doutora, veio uma pergunta ao vivo agora pra gente, da Cristina de São Paulo. Sou professora. Gostaria de saber se a classe de professores pode ser dispensada durante a suspensão das aulas. Não, não pode. É como se a lei tivesse estabelecido uma espécie
de estabilidade. Inclusive tem um dispositivo próprio para isso na Lei 8864. Como eu devo proceder se o desconto não for concedido? Olha, eu sempre prezo pela composição entre as partes. Então, se porventura tiver algum estabelecimento que não esteja concedendo esse desconto, eu aconselho a notificar esse estabelecimento, até porque ele já não estará cumprindo a legislação, e tentar uma solução amigável. Caso isso não seja possível, esse estabelecimento ele já estará sujeito à aplicação de multa, e a pessoa que esteja tendo seu direito lesionado, ela pode ajuizar uma ação com relação a isso. Entendi. Esse desconto é fixo de 30%? Ele pode variar? Para os estados como o Rio de Janeiro, que possui a regulamentação na lei, o patamar mínimo é de 30%. No entanto, nada impede que sejam negociados descontos adicionais, desde que observado esse limite, né, estabelecido em legislação. E nos estados que ainda não têm lei regendo a matéria, as partes são livres para negociação e podem, inclusive, para fundamentar o seu requerimento, dispor do Código de Defesa do Consumidor, conforme eu falei no início aqui da nossa live. Se o aluno já tiver um desconto na mensalidade ou receber bolsas concedidas antes da lei, como é que fica? O estabelecimento de ensino ele tem que continuar com essa concessão de desconto ou bolsa. Ele não pode retirar do aluno isso. Pergunta da Alana. Que chegou ao vivo agora. É obrigatório a família comprovar a falta de emprego ou renda para ter direito a esse desconto? Pela legislação do Rio de Janeiro, não é obrigatório. O estabelecimento ele tem que cumprir e ponto. Tá? Agora, nos outros estados, até questionou se isso seria válido ou não. Meu ponto de vista é no sentido de que a apresentação de documentos mínimos, até para poder fixar os patamares e o percentual de redução de mensalidade, não haveria nenhuma ilegalidade com relação a isso, desde que houvesse, né, um bom senso, uma razoabilidade no que vai estar sendo pedido e que não invada a privacidade das pessoas. Porque tem estabelecimento que nós sabemos que exageram na solicitação de documentos, e não é essa a finalidade. Uma negociação não tem essa finalidade. Enfim, sensibilidade é a palavra-chave. Quem tem aulas extras, como natação, balé, capoeira, também sofre desconto? Sim, pode ter no patamar de 30%. No caso de volta às aulas, o desconto permanece? Sim, aí, não sei se vocês vão lembrar, mas no início eu falei que mesmo com a lei ainda tem algumas controvérsias. A controvérsia aí, qual seria? De acordo com a lei, teria direito ainda a esse desconto no período de 30 dias após o retorno das aulas presenciais. Só que vem a discussão, mas e se as aulas iniciarem antes do término do estado de calamidade? Então isso também seria um bom posicionamento para ficar definido, né, nesse documento, né, feito pelas mesas de negociação. Entendi. Quem paga a escola em plano anual, a escola tem que devolver alguma quantia? O ideal é fazer a proporcionalidade, porque assim, dentro do pagamento do plano anual, você tem um período aí de pandemia que está incidindo sobre esse valor que foi deliberado. Ou seja, esse valor só é devolvido nesse período de pandemia. Durante o resto, a mensalidade normal. Como fica a situação da taxa de material para o uso no colégio? Olha, isso daí seria uma negociação. E eu estava observando que tem duas situações com relação a essa taxa de material. E tem que ser dado tratamento diferenciado também com relação a isso.
Tem escolas, enfim, estabelecimentos de ensino que eles disponibilizam o material para que os alunos utilizem nesse período de pandemia. E já outras escolas, elas não fazem isso. Então, o ideal é na negociação, quem já instituiu essa mesa de negociação, inserir isso no documento de forma que fique transparente para os alunos e responsáveis, e quem ainda não inseriu, é válida a negociação também com relação a esse ponto. Ok, mais uma dúvida do nosso ao vivo. Tenho que abater o valor de 350 na mensalidade que pago, e sobre isso incidem os 30%? Não entendi a pergunta, deixa eu ver. Tenho que abater o valor de R$380 na mensalidade que pago. E sobre isso incidem os 30%. Olha, não sei se a Julie, não sei se é esse o entendimento. Se a Julie puder falar aí, se eu tiver feito respondido, né, de forma equivocada, mas pelo que eu estou entendendo é você paga o valor de R$380 e quer saber se tem direito aos 30%. Se for isso, você tem direito, porque todas as mensalidades que ultrapassem o valor de R$350 fazem jus à incidência desse percentual mínimo de 30% previsto na legislação. Espero ter sido isso, Júlia. Se não for, você encaminha a pergunta novamente. Você manda a pergunta de novo. O que acontece se os estabelecimentos de ensino particular tiverem pactuado com seus contratantes percentual de descontos superiores aos estabelecidos pela lei? Eles têm que manter, vão ter que manter o desconto pactuado. Sim. Essa que eu não sei se eu perguntei sobre a taxa de material? Perguntou. Então vamos lá. Essa é a que mais tem borbulhado. Essa pergunta foi a que veio mais e a que tem sido mais comentada. Os responsáveis que estão passando por dificuldades financeiras, eles podem tirar a criança da escola? Por força de lei, os responsáveis eles são obrigados a manter as crianças, né, na escola de 4 anos de idade até 17 anos. Eles não podem tirar as crianças da escola, porque senão eles podem ser responsabilizados, inclusive criminalmente. E os pais que, porventura, mesmo após negociação, após a incidência do desconto previsto em lei, não tenham condições de continuar realizando o pagamento por um ensino particular, eles têm que obrigatoriamente transferir os seus filhos para uma escola da rede de ensino pública. Ou seja, passou de 4 anos, não pode mais ficar sem estudar. Não pode. A escola pode se recusar a entregar documentos necessários para a transferência dos alunos inadimplentes? Não pode. A escola não pode se recusar a entregar esses documentos aos alunos. E os alunos também não podem ser impedidos de assistir aula. Essa era a próxima pergunta. Sim, essa pergunta. O responsável que está inadimplente gostaria de saber se o filho pode estar assistindo essa aula. Pode, assim, se for na modalidade anual, o marco será o fim do ano letivo. Agora, na modalidade de semestralidade, o marco será o fim do semestre. O desconto vale para creche berçário? Sim. Sim. Mais alguma pergunta? Mais algum alô? Deixa eu não tá lendo. Não consigo ler. Deixa eu ver se eu vejo aqui no celular. Não consigo. Eu não consigo. Vai enxergar de longe, né? Consigo. Mensalidade de 2,5. A Júlia perguntou novamente. Mensalidade de 2.500, abato 350 e os 30% incide. Tá. Vamos pegar aqui então esse exemplo da Julie e fazer aqui ao vivo. Vamos lá. A Julie está falando que tem uma mensalidade de R$2.500 e ela quer saber qual seria o valor de desconto, correto? Não é isso que está aí? Sim. Então vamos lá. Conforme nós falamos anteriormente, nós vamos pegar R$2.500,
diminuir de R$350. Aí eu preciso de uma calculadora para me ajudar nos cálculos. Então eu vou ter R$2.500 menos 350, R$2.150. Sobre esse valor de R$2.150, eu incido o percentual de 30%. Então eu vou pegar 2.150 e verificar quanto dá 30% sobre esse valor. Dá R$645. R$645 seria o desconto da Julie, tá? Então vamos lá. A mensalidade que antes era de R$2.500, deduzindo R$645 do desconto, a Julie passará a pagar R$1.855. Seria isso, Julie? Você tá vendo aí, Bia? Se é isso mesmo? É sim. Eu tenho uma pergunta aqui da Cris Ferretti. Tirando a criança da escola neste período, ele poderá retornar sem problemas? Então, foi o que nós falamos. A criança é obrigada que ela esteja estudando. Você não pode retirar a criança do colégio sem transferi-la para uma rede de ensino público, caso você não tenha condições de realizar o pagamento da mensalidade, tá? E ainda tem um detalhe, se quiser voltar para a mesma escola, você ainda possui essa vaga lá, né? Isso. Porque uma vez que, se ela tirou, ela rescindiu esse contrato. Então ele precisa entrar em vigor novamente. É necessário que veja se a escola ainda possui essa vaga para que essa criança possa retornar para a mesma escola. Isso mesmo. Acho que respondemos essa. Mais alguma pergunta, galera? Eu estou olhando aqui para ver se tem alguma pergunta, mas eu acho que finalizamos. Mas assim, independente dessas perguntas que nós conversamos aqui com vocês, vocês podem estar enviando mensagens para o direct da Casmec, que eu terei um prazer em responder, ou outro profissional também, que faça parte dos quadros da Casmec, eles poderão estar respondendo e tirando as dúvidas de vocês. Exatamente. Então, a gente queria agradecer a todo mundo que... Antes de encerrar, deixa eu só fazer um pedido a vocês. Nós já temos um tema previamente acertado e vamos divulgar previamente para vocês. Só que eu gostaria de quem está participando aqui da live interagisse e mandasse mensagem para nós verificarmos qual o tema seria de interesse para vocês, tá ok? Ok. Acho que chegou mais uma pergunta. Aonde, né? Ou não? Não chegou de longe. Chegou para você? Eu também tenho dificuldade de chegar. Não chegou não. O pessoal tá dando boa noite. Tá falando de tirar a criança do colégio, nós já falamos também a respeito disso. Aqui tá falando, tem uma aqui. Eu tenho 3 parcelas em atraso. Só que o valor de cada parcela é 330, eles só me dão desconto de 10% à vista, o que faço? Tem que verificar se isso é antes ou depois, como nós falamos, da suspensão das aulas. Porque se for antes da pandemia, automaticamente não tem esse desconto. É necessário que seja esclarecido se as suas parcelas atrasadas são antes da pandemia. Sim, deixa eu ver. Professora Beatriz, não, acho que foram todas as perguntas. Então aqui, tá ok. Tá ok nosso tempo? Tá ok. Então vamos lá. Foi bom, foi prazeroso, né? Foi proveitoso. Nós gostamos muito de estarmos aqui, salvando as dúvidas de vocês, né? E infelizmente está acabando. Mas não fiquem despreocupados, como a doutora Cíntia já disse, daqui a 15 dias faremos a próxima live. E a gente deixa em aberto também, embora a gente já tenha um assunto predisposto para colocar, que vocês mandem as sugestões, né? Que a gente vai fazer de acordo com o apelo de vocês, o que vocês de fato querem saber. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que mandou as perguntas previamente pelo direct. Agradecer a vocês que estão participando aqui, né, da live com a gente.
interagindo e os que estão aí assistindo. Muito obrigada a todos que ajudaram direto ou indiretamente para que a nossa live pudesse ocorrer. Se por acaso você continuou com alguma dúvida ou depois das nossas perguntas e respostas ocorreu alguma dúvida a você, não tem problema nenhum. É só encaminhar a sua dúvida para a página da Casmec, que todas as suas dúvidas serão sanadas, ok? A gente aguarda vocês na próxima live daqui a 15 dias, ou seja, o ideal é que vocês sigam as redes sociais para que vocês estejam em dia, né? Para saber quais são os novos passos da Casmec. Né? A princípio, o tema que está tendo um pouco de apelo para que seja, o próximo é sobre a medida provisória. Né? Mas a gente ainda não fechou, a gente está esperando que todos analisando todos os apelos para a gente poder ver o que de fato fecharemos. O que está certo é que daqui a 15 dias nós teremos a nossa próxima live. E aí a gente precisa que vocês deem esse retorno para a gente, exatamente para que a gente possa fechar essa pauta. E aí, como eu disse anteriormente, para que vocês fiquem em dia, ligados e saberem qual é esse tema que vai ser de fato escolhido, é que vocês sigam a Casmec nas redes sociais. E a gente aguarda vocês na nossa próxima live. Então, reforço as palavras da Beatriz, assino embaixo, né, como falo. Realmente está previsto para o nosso próximo encontro abordar a medida provisória que versa sobre a redução e suspensão de salários e outros temas afins. Se vocês puderem encaminhar as dúvidas de vocês, serão muito bem-vindas. Até para engrandecer também o debate inicial que nós sempre fazemos. Desejo boa noite a todos, desejo uma ótima semana a todos e mais do que nunca, né? Eu desejo a todos vocês dias melhores, porque é isso que todos nós queremos. Que dias melhores venham e que nós tenhamos uma mudança aí nesse cenário atual que nós estamos vivendo. Um dia vamos fazer uma live